Senhoras e senhores presentes, aos meus colegas dessa vida de concurso público, sejam concurseiros do passado que hoje são servidores públicos. Estou aqui do lado do Vicente, estou aqui com o Augusto, que está representando a Associação dos Concurseiros, essa nova classe que o país passou a contar. Mas também quero fazer uma menção a quem realiza os concursos, a ESAF, o CESP, o UNB, que são das instituições mais respeitadas desse país e que têm uma tarefa que nós reconhecemos como extremamente árdua de dar cabo, de evitar todos esses problemas que, com muita pertinência, o senador Rodrigo Hollenberg já mencionou e que, na verdade, quase que nos dispensaria de fazer qualquer apresentação. Se a gente pegar o que o senhor falou até agora, já vai atender aos anseios dos concurseiros desse país. E quando eu falo dos concurseiros desse país, eu quero... É preciso a gente estabelecer algumas premissas para não se pensar que a gente está aqui falando, querendo defender ou o concurseiro ou uma empresa. Eu trabalho no conselho editorial de uma empresa que trabalha para concurso. Então, a gente precisa estabelecer, primeiro, o concurso público é uma escolha da Constituição. Então, aperfeiçoar o sistema do concurso público não é um favor a ninguém, é apenas cumprir a Constituição. Mas esse cumprimento vai trazer enorme benefício para a população, que vai ter um bom servidor público qualificado. Nada pior do que a gente deixar alguém entrar com fraude no concurso, porque se a pessoa entra por fraude dando dinheiro para alguém, com certeza vai ser um corrupto a mais dentro do serviço público. Então, a porta de entrada é o primeiro lugar para a gente estabelecer um serviço público sério e competente. Isso vai beneficiar a população, vai beneficiar o país, vai beneficiar a administração pública, que vai passar a contar com servidores mais qualificados e vai respeitar essa classe de brasileiros chamados de concurseiros, que são aquelas pessoas que, acreditando na Constituição, que acreditando na proposta de contratação feita pelo Estado, qualquer dos seus entes, começa a estudar. Existem pessoas que largam seus empregos para se preparar para ser um bom servidor público. Essas pessoas precisam ser respeitadas. E qualquer pessoa que vai fazer um concurso público, ela sacrifica a sua vida privada, ela sacrifica a sua família, ela sacrifica a sua saúde. E o mínimo que essa pessoa tem que ter é falar assim, esse concurso vai ser honesto, as regras vão ser claras, aquele esforço que eu estou empreendendo, confiando no Estado, não vai ser ridicularizado pela presença de uma fraude, ou às vezes não é nem a fraude, é só um concurso mal executado. Nem sempre existe má fé. Às vezes o que existe é a falta de regras que assegurem igualdade. Então, e por fim, quando a gente fala nas empresas de concurso, o brasileiro ele tem um problema, já foi dito, né, que o sucesso no Brasil é uma ofensa pessoal, né, e existe um certo ressentimento, às vezes eu percebo, contra as empresas, contra os professores, contra os sites, contra as editoras que trabalham nessa área. Como se eles estivessem, às vezes se fala em a indústria do concurso, como se essas pessoas não estivessem fazendo um trabalho correto, digno, sério e que é útil para o governo. Então, o que eu posso assegurar aos senhores senadores se amanhã for pedido a matéria biofísica, astronáutica, marciana, para alguma coisa, se for necessário para alguma coisa, vocês podem ter certeza que os professores de concurso, dos cursos preparatórios, que as editoras, que os sites vão conseguir preparar brasileiros para responder bem e estar apto nessa área. Então, as empresas que lidam, sejam sites, editoras, jornais, estão prestando um serviço relevante para a coletividade, porque a gente ajuda a melhorar a qualidade. Eu tenho o privilégio de eu sou juiz federal em Niterói, numa vara que é premiada por produtividade e está referenciada no CNJ e no Conselho da Justiça Federal, e lá eu decido questões de concurso. Eu sou professor de concurso, rodo o país todo, já falei em todos os estados, já falei para mais de 1 milhão de concurseiros e estou o tempo todo recebendo. Essa exposição que eu estou fazendo aqui, inclusive, traz o substrato. Na semana passada, eu pedi opinião, mais de 22 mil pessoas deram opinião, o que o concurseiro está sentindo falta de ser corrigido no concurso público. E o que os concurseiros querem, o que as empresas querem, o que a sociedade precisa, o que a administração precisa, é basicamente que seja respeitado o princípio constitucional do concurso público e que os concursos sejam honestos e que respeitem basicamente
além dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que a gente consiga avançar um pouco na questão da transparência e da isonomia. E esse interesse, por ser o interesse da Constituição, ele tem que ser superior ao interesse da administração. A gente sabe que, às vezes, a administração prefere não ter regras, prefere não ser vigiada, porque é mais fácil. Só que, se a gente quer um concurso sério, a gente tem que se submeter a um esforço maior. Da mesma forma, embora eu fale em nome dos concurseiros, eu sou um concurseiro, algumas das postulações dos concurseiros são exageradas e a gente tem que prestigiar mais o interesse público do que o interesse dos concurseiros. Então, a gente tem que buscar esse equilíbrio. E aí é que está. O PLS 74, ele é um grande avanço. O Senado merece todo o aplauso por estar preocupado em aperfeiçoar. Agora, o PLS ainda pode avançar mais, ainda pode melhorar mais, e é exatamente para corrigir algum desses pontos já levantados por Sua Excelência agora há pouco. O que é mais importante em relação à honestidade e transparência dos concursos? O que quem lida com concurso, seja como professor, como concurseiro, está vendo o que está acontecendo de errado? A gente não sabe quantas vagas tem. Ninguém conta para a população, para permitir o controle jurisdicional, o controle democrático da população, quantas vagas tem. Então, eu como juiz, já lidei, eles fazem concurso para uma vaga e depois contratam 10, 15, 20, 100 pessoas para contratações temporárias, que não têm o mesmo critério. Ou então existem várias vagas e abre concurso para cadastro de reserva, se furtando a seguir a orientação dos tribunais, que é clara no sentido de que hoje o candidato aprovado ele tem direito à nomeação dentro do número de vagas. Então, quando você faz o cadastro de reserva havendo vaga, você está se furtando a um direito que já foi reconhecido pelos tribunais. E essa transparência não é difícil. Os órgãos públicos têm que ter, é óbvio que eles têm que ter, a notícia de quantas vagas existem. Isso tem que estar público para todo mundo. Ao lado disso, a questão das matérias. É muito estranho que algum concurso vem tendo a matéria A, B e C há vários anos e, de repente, há um mês, sai um novo edital, uma prova daqui a um mês com matérias diferentes. É óbvio que isso atrapalha as condições das pessoas competirem e alguém deve estar tendo acesso a essa informação antes. E esse alguém vai ser prestigiado de uma forma indevida. Ainda em relação à questão da isonomia, nós temos observado que alguns concursos são feitos para arrecadar dinheiro. E são feitos com taxas de inscrição altíssimas que prejudicam profundamente as pessoas que são pobres. Dinheiro não pode ser um critério que vai eliminar pessoas. Uma das grandes graças do concurso é a possibilidade que lhe dá de ascensão social, porque ninguém é tão bom quanto o concurso para não discriminar o pobre, o negro, o homossexual, aquele que não tem a aparência que as empresas privadas, às vezes, selecionam por boa aparência. O concurso público ele só quer saber se a pessoa é competente. Mas, para isso, a gente tem que dar antecedência suficiente. Da mesma forma, existem concursos para órgãos federais que só são realizadas provas em Brasília. Nós somos uma federação. O habitante de Brasília não pode ser premiado com a gente aceitar uma dificuldade de quem é de outra unidade da federação de se deslocar. Então, nós precisamos aperfeiçoar isso. Vai ser mais caro para a administração? Sim, claro. É muito mais barato fazer o concurso só em Brasília. Mas existem brasileiros por todo o território nacional e eles não podem ter essa dificuldade extra. Algumas coisas são óbvias que a gente não pode esquecer. O combate à fraude, ao exagero nos cargos em comissão, aos cargos comissionados serem preenchidos necessariamente, em sua maioria, por servidores concursados. Então, a gente está vivendo uma criação exagerada de cargos em comissão. Evitar a terceirização, evitar a contratação temporária criada por uma urgência, por falta de planejamento.
Então, existem ocasiões em que o governo não age. Aliás, isso é da cultura do brasileiro. Nós vivemos aí a situação da Copa, né, que estão faltando 2 anos, 14 estádios e um time, né, e pelo menos o time, o governo não tem tanta responsabilidade, mas os estádios, a infraestrutura, está deixando tudo para a última hora. E na área do concurso público, isso acontece, e aí se burla o princípio do concurso. Dentro de tudo isso, quais são as melhorias que a gente pode ter nesse processo? Cobrar da administração pública maior antecedência, maior planejamento para realizar o concurso, dizer qual a matéria que vai cair, com pelo menos 6 meses de antecedência. Isso pode parecer um prazo muito largo, mas a gente faz plano plurianual, a gente tem lei de diretrizes orçamentárias, a gente sabe quais são os cargos que existem, quais cargos estão vagos. Então, não é admissível que você tenha 1 mês, 2 meses, 3 meses apenas para as pessoas estudarem. Para o concurso ser honesto, a gente precisa ter pelo menos 6 meses de antecedência. A gente tem lá um modelo da França, onde existe toda uma cultura de serviço público. Todo mundo sabe que todo ano vai ter o concurso para aquele cargo, qual é a matéria que vai cair. Quando muda a matéria, é com uma antecedência suficiente para que todo mundo possa competir. Outra coisa que a gente precisa acabar é o desperdício de dinheiro público. É feito o concurso, você tem candidato aprovado, eles deixam passar o prazo do concurso e fazem um novo concurso, ou seja, rasgam o dinheiro de todo mundo. E por que razão você não chama aqueles aprovados? Bem, eu seja como juiz, seja como professor, seja como alguém que roda o país, muitas vezes o motivo disso é porque aquela pessoa especial por alguma relação com quem está desejoso que ela seja contratada. O filho de alguém não passou no concurso, deixa-se passar o prazo de validade e faz um outro concurso para o filho ter uma nova oportunidade. E nisso a gente desperdiça dinheiro público. A gente precisa resolver o problema do cadastro de reserva e com essa publicidade se resolve. E nós precisamos ter um cronograma dos concursos e das nomeações. Não faz sentido a gente ter tantos cargos vagos, feito o concurso e não se chamam as pessoas. E, por fim, essa evolução, tanto do PLS 74, quanto com essas observações, as que forem consideradas procedentes, e aquilo que Vossa Excelência já colocou, me parece que isso não deva ser limitado à União. Então, nós precisamos pensar também, eventualmente, numa emenda constitucional, porque a gente tem que reconhecer que, na área federal, os concursos são muito mais sérios. A gente tem problemas sérios em alguns estados e problemas extremamente sérios em uma grande quantidade de municípios. Então, toda essa seriedade que está sendo buscada pelo Senado não pode ser limitada à União e, é claro, os instrumentos legais têm que ser adequados a isso. Quando eu digo que a gente precisa ter um número de vagas público, nós estamos vivendo o acesso à informação dos vencimentos. Então, se o meu vencimento como servidor público, as pessoas devem ter acesso, por que não todo mundo ter acesso ao número de vagas? E isso daria para a sociedade como um todo, para o Ministério Público, para o Parlamento, para a imprensa, um acesso absolutamente importante para a gente conseguir evitar maiores fraudes. Mas eu não quero cansar o auditório, quero renovar a minha extrema felicidade de estar vendo isso acontecer. Eu fiz concurso, o meu concurso que eu tomei posse, que eu exerço hoje, eu estou há 18 anos no cargo, e naquele tempo era muito mais difícil. A gente evoluiu muito, e uma audiência pública como essa me dá a convicção de que nós vamos, pela mão do Senado, pela mão do Parlamento, evoluir mais ainda. Muito obrigado.